Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 51. Salmo 51, a partir do verso 1. Amém? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vamos ler apenas esses 3 versos inicialmente. Vamos ter mais um período de oração, onde os irmãos, um após o outro, possam estar orando ao Senhor. Senhor, nós agradecemos o Senhor pela Tua Palavra. Nesta noite, revela ela a nós pelo Teu Espírito, Senhor. Através da Tua Palavra, nos revela um pouco mais da pessoa e obra do Teu Filho amado Jesus. Senhor, seja o centro deste reunir. Fala o coração da Tua igreja que está reunida neste lugar. É o que te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Para que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir na revelação da pessoa gloriosa de Cristo. Por isso, Senhor, nesse momento nós clamamos, sonda-nos, ó Deus, porque Tu conheces o nosso coração. Sonda, Senhor, as nossas mentes e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho da justiça. Que nessa noite o Senhor possa revelar-se a cada um de nós que estamos aqui. Senhor, essa noite é Tua. Usa de misericórdia para com a Tua igreja e nos edifica para a glória do Teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor, rendemos graças a Ti, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Sua casa. Te louvar, Senhor, o Teu grande nome. Capacita-nos, ó Pai, a estarmos buscando a Tua face, a estarmos testificando o Teu viver. Senhor, como a Tua palavra diz, ó Pai, tira a nossa iniquidade, Senhor Jesus, e perdoa e purifica os nossos pecados, como o Salmo está dizendo, porque só Tu, Senhor, pode nos livrar, Senhor, desse tempo mau. Senhor, socorre-nos, ó Pai, porque precisamos do Senhor. Amém. Só o Senhor pode nos socorrer. Senhor, somos falhos, somos pecadores, mas a Sua graça tem nos alcançado. E por isso, Senhor, estamos alegres, porque o Senhor tem nos alcançado. Obrigado por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, nesses últimos dias, às quartas-feiras, nós temos nos proposto a estudar um pouco sobre o pecado e as consequências do pecado, seja na experiência do cristão, seja num contexto mais geral, ou seja, o reflexo do pecado para a humanidade. E dentro desse estudo, nós analisamos, dentro do que o Senhor nos conduziu, a vida de Abraão. Foi o objeto da nossa análise alguns estudos atrás, dentro deste contexto. Há um texto muito claro que tem sido o nosso guia, digamos assim, nesses estudos. O texto está em Gálatas, capítulo 6, nós não precisamos ir lá, mas lá em Gálatas é dito assim, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Então esse princípio, esta lei da semeadura, ela se aplica no que concerne às nossas práticas, às nossas decisões, aos atos que temos nesta vida, que podem ser
semeando na carne, ou seja, atos, condutas, omissões, intentos que são realizados fora da palavra de Deus, fora daquilo que o Espírito do Senhor nos tem ensinado, e também atos e condutas e ações ou omissões praticadas segundo a palavra de Deus, em submissão à sua palavra. Então, nessa lei da semeadura, lá é dito que se o homem semear na carne, da carne ele colherá corrupção. Mas se ele semear no Espírito, do Espírito ele colherá vida e paz. Então, os irmãos percebem que de Deus não podemos zombar, não podemos tratar as coisas relacionadas ao Senhor com leviandade. Não podemos ignorar o prejuízo de semear na carne, o quão isso é prejudicial na experiência do cristão, na comunhão dele com o Senhor, mas também isso se expande para reflexos junto à família, junto ao reunir a congregação, ao testemunho de Deus. O pecado, geralmente, irmãos, ele não atinge apenas a figura do pecador. Há reflexos, irmãos. A lei da semeadura, o que o homem semeia, ele vai colher. E isso há reflexos no que é concernente à transgressão da palavra, a desobediência da palavra, há reflexos na nossa família, há reflexos no testemunho do Senhor, na igreja, no testemunho junto aos irmãos, né? Há uma expansão disso, não apenas para a vida daquele que pecou, daquele que semeou na carne. E na vida de Abraão nós vimos isso, né? Quando vimos que quando ele optou em não esperar a promessa de Deus se concretizar, o filho da promessa que seria Isaque, que pela graça de Deus seria concedido, mas ele optou em possuir a escrava da sua esposa, a serva da sua esposa, e ter um filho com ela. Aquele pecado não se reteve apenas à vida de Abraão, aquilo refletiu para a vida familiar dele. Começou a haver conflito entre a esposa de Abraão, Sara, e a serva. Depois esse pecado refletiu na vida dos filhos. Abraão teve que deixar ir Ismael, seu filho. Ele teve que dispensar o seu filho, não teve mais contato com o seu filho, né? Porque a promessa de Deus estava em Isaque, não é verdade? E hoje nós vemos também esse conflito entre os muçulmanos odeiam os judeus, não é por acaso, irmãos, né? O Islã, ele tem a sua base maior junto aos árabes, e os árabes, o povo árabe é descendente de Ismael, né? Então, você vê que esses reflexos, eles se expandiram para o tempo, para as gerações posteriores, não é verdade? De uma decisão que foi tomada segundo a carne e não segundo o Espírito. E na última reunião nós entramos agora para analisarmos a vida de Davi, dentro deste mesmo contexto. Então, por isso que chegamos aqui no Salmo 51. No Salmo 51, os irmãos podem ver que há uma escrita acima do Salmo, que diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Esse texto, ele faz parte dos escritos originais, e ele nos fala muito, há revelação aqui, né? Então aqui, esse salmo que nós lemos no início da reunião, ele é o reflexo de algo que aconteceu antes. O que foi que aconteceu antes? O profeta Natã veio ter com Davi. E o que foi revelado ali? Eu acho que é interessante nós lermos esse texto. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Não desmarque Salmo 51. Segunda Samuel 12, verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe:
Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então os irmãos percebem, nesse texto que nós lemos, inicialmente, o profeta, que é a boca de Deus, que é a luz de Deus para Davi, ele usa uma parábola para se referir a Davi e a sua conduta. É tão interessante, irmãos, que Davi, havendo escolhido pecar, e tudo começou por causa de uma posição equivocada de Davi. No livro aqui de 2 Samuel é revelado que havia o tempo em que os reis saíam à batalha. Então, nesse tempo, Davi optou por permanecer no seu palácio, mandou o seu capitão, né? E junto com o seu capitão foi o seu exército, as casas, né, de Israel, de Judá, e a arca do Senhor também foi para a batalha. Davi deveria estar lá junto com seus homens, mas ele optou por permanecer no seu palácio. Então, o grande problema e o risco que nós nos submetemos, no que é concernente à transgressão da palavra de Deus, do pecado e todas as consequências que seguem, é estarmos em uma posição que Deus não tinha para nós estarmos. Davi não era para estar no seu palácio em tempo de guerra. Davi era para estar junto com seus soldados, junto com a arca, mas ele não estava. Então, a primeira reflexão que devemos fazer, enquanto membros individualmente do corpo de Cristo, enquanto filhos de uma família celestial, tá? Mas também enquanto igreja, é se a nossa posição tem estado adequada diante do Senhor. A minha posição como marido, a minha posição como filho, a minha posição enquanto patrão, a minha posição enquanto empregado,
A minha posição enquanto ministério, o serviço ao corpo do Senhor, o serviço à igreja, o serviço ao Senhor. Então, tudo isso tem que ser objeto, irmãos, da nossa reflexão, porque se estamos em uma posição que não deveríamos estar, estamos sujeitos ao perigo, estamos sujeitos ao erro. A mão do Senhor, ela nos protege. Há um salmo que diz que o Senhor é o nosso escudo, que Ele vai à frente, que Ele nos guarda em sua retaguarda, né? O Senhor é aquele que nos cuida, não é verdade? Lembra-se do êxodo de Israel, o Senhor era uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, guiava o povo durante o dia, guiava o povo durante a noite para que eles não se perdessem. Então esta é a mão do Senhor sobre o seu filho. Mas veja bem, irmão, enquanto estamos aqui, debaixo da mão do Senhor, nós temos a sua provisão, o seu guardar, né? A sua proteção. Há uma dependência, né? Mas quando nós optamos por sair debaixo desta mão, não pense, irmãos, que esta mão vai nos acompanhar. Não pense que essa cobertura vai nos acompanhar. Não vai ser assim. Quando nós optamos por sair debaixo dessa cobertura, nós estamos desprotegidos. Precisamos nos arrepender e voltar debaixo dessa cobertura. Na verdade, pensem no seguinte: quando o Senhor vai exortar as igrejas em Apocalipse, aquelas 7 igrejas, e nós estudamos isso, o Senhor diz assim: arrepende-te. Ele fala isso para a igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu melhor amor. Nas nossas versões está escrito teu primeiro amor, mas a ideia ali não é cronologia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, não é questão de tempo. A ideia ali é qualidade. Então, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu melhor amor. Agora veja o que o Senhor vai dizer: arrepende-te, veja onde você caiu, né? Acho que a ordem é assim: veja onde você caiu, arrepende-te, levanta e caminha. Você está vendo, irmãos? Não há uma maneira de você avançar senão de você reconhecer o seu erro, se arrepender do seu erro e se levantar, né? A vida de Abraão foi uma vida de altar. Abraão edificava altares, na verdade. Quando Abraão resolveu ir ao Egito, sem que Deus tivesse permitido que ele fosse ao Egito, e lá ele tem aquela experiência, porque ele mente sobre o seu parentesco com relação à sua esposa, temendo a sua morte, ele orienta a sua esposa a dizer: fala que você é minha irmã, não diga que você é minha esposa, senão eles vão me matar por causa disso. Então Abraão mente, né? Coloca a sua esposa numa posição de sujeição a ser tomada por outro homem. Então você tem aquele conflito, o Senhor age ali, socorre Abraão, e Abraão volta então, né? Ele volta da terra do Egito, porque ele não deveria ter descido lá. Quando Abraão volta da terra do Egito, ele não continua a sua caminhada, né, edificando outros altares. Ele volta no altar que ele havia edificado anteriormente. Então os irmãos percebem, sempre que há a questão do erro, do pecado, do semear na carne, a palavra ela é muito clara no sentido de volta onde você caiu. Se arrepende, reconhece o seu erro. Não trate com leviandade. O que é tratar com leviandade? Eu pequei, o Senhor perdoa, e daqui para frente. Não, irmãos. O pecado precisa ser tratado diante do Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo na vida desse irmão querido chamado Davi. Ele tentou de todas as formas encobrir aquilo que ele fez. Não é verdade? Ele tomou aquela mulher que não era sua esposa, então ele adulterou com ela. Certo? E a consequência do seu adultério, um filho. Então Batseba manda avisar Davi: olha, eu estou grávida. Então Davi vai começar agora a praticar atos para encobrir o seu pecado. Chama o marido dela da guerra, orienta o marido dela a ir para casa e estar com a sua esposa. Por quê? Porque na sua mente, se ele, o marido, Urias, tivesse
dormido com a sua esposa, ele pensaria que o filho seria dele e não de Davi. Então o pecado de Davi ficaria coberto, ninguém descobriria o seu pecado. Não é verdade? Irmãos, o que foi que Adão e Eva fizeram logo após pecarem? Cozeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez diante do Senhor. Essa é a nossa tendência, irmãos. Esta é a nossa tendência. Nós não tratamos com o pecado, nós não levamos para diante do Senhor a nossa confissão, nós não nos humilhamos na presença do Senhor. Nós agimos assim, pecamos sim, mas o sangue de Cristo é poderoso, me purifica de todo o pecado, então, vida que segue. E a palavra nunca nos autorizou isso. Nunca. Então estamos nesse contexto. Vamos voltar lá para Salmo 51. Então o pecado de Davi foi exposto através do profeta Natã, um instrumento da parte do Senhor. Então Davi vai orar ao Senhor em profundo arrependimento. E ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. O Senhor é benigno, Ele é benigno. A palavra diz que Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é misericordioso. Mas nenhum desses atributos de Deus podem nos ajudar a concluir assim: então está tudo tranquilo, não haverá consequências. Não podemos concluir isso, irmãos. Lembra que o Senhor disse através do profeta Natã: você, Davi, está perdoado. Quando Natã, através do Senhor, usando Natã, revela o pecado de Davi, o que Davi fala? Pequei, Senhor. A gente, na nossa tradução está assim: pequei contra o Senhor, mas no original não tem esse contra, apenas pequei, Senhor. Quando Davi fala isso, lá no texto que lemos em 2 Samuel, o que o profeta Natã fala para ele? O teu pecado foi perdoado. Foi perdoado, irmãos. O Senhor, quando perdoa, Ele não é igual a nós, que perdoa segundo o interesse. Ele perdoou, está perdoado. Mas o que se segue a esta palavra? Porém, a espada não se apartará da tua casa, porque há consequências. Então aqui, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. O Senhor, Ele compadece, Ele é benigno, Ele é misericordioso, mas isso não impediu que Davi experimentasse as consequências de haver semeado na carne. Uma coisa não anula a outra. É isso que eu quero deixar claro para os irmãos. Porque parece que hoje em dia, os ensinos que temos por aí é assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então o que ficou para trás, ficou, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. Então Ele aceita tudo, né? Porque Ele nos ama. E através desses discursos, o pecado não tem sido tratado no meio do povo de Deus. Não tem havido arrependimento genuíno com respeito a essas questões. Então, o verso continua. Vamos ler novamente aí o verso 1 do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Você vê aí que existem 3 situações e elas não são a mesma coisa. Davi fala de transgressões, fala de iniquidade e fala de pecado. Minhas transgressões, minha iniquidade e meu pecado. Há diferença, irmãos, há diferença aqui. Quando nós nos deparamos com essa palavra transgressão, nós temos que pensar assim: houve uma obediência a uma regra explícita. Isso que é transgressão. Violação de uma ordem explícita, algo externo. Então vamos pegar a experiência de Davi. A palavra diz assim: não adulterarás.
há uma ordem explícita, há uma lei. E Davi adulterou. Então ele deliberadamente, o que ele fez? Ele transgrediu essa regra. Transgressão é algo externo, entendem? Agora, quando ele fala de iniquidade, iniquidade está relacionada a intenções internas, propósitos do coração, pensamentos, né? Iniquidade está relacionada a isto. Então, quando aqui é dito a minha iniquidade, quer dizer que Davi também no seu coração e no seu pensamento, ele maquinou, ele intentou algo contrário à natureza e à santidade de Deus. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 5, os irmãos podem estudar em casa. O Senhor faz essa distinção entre transgressão e iniquidade de que maneira? O Senhor diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Não é verdade? O Senhor fala sobre isso. Então isso é uma regra explícita. Mas o Senhor diz assim: eu porém vos digo, aquele que olhar para a mulher do seu próximo com uma intenção impura, na verdade, já adulterou. Então a iniquidade, aquela intenção interior impura, aquela maquinação, que não chega a evoluir, digamos assim, para o aspecto exterior. Aspecto exterior é transgressão, mas aspecto interior é iniquidade. E por fim você tem o pecado. Você sabe o que significa a palavra pecado, irmão, no original? Errar o alvo. Errar o alvo, não atingir o alvo. Isso significa o quê? Insuficiência. Não é verdade? Então, Davi também fala sobre isso. O meu pecado, purifica-me do meu pecado. Ou seja, Senhor, eu fui insuficiente, eu errei o alvo, eu me distanciei do Senhor. Para Paulo, quem era o alvo? Corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Cristo Jesus era o alvo. Eu fui insuficiente, eu fui tolo, Senhor. Tem um irmão que o Senhor dá muita sabedoria a ele nesse aspecto, que ele diz assim: essa palavra pecado, errar o alvo, você deve imaginar uma corrida. Então você imagina um atleta que se prepara o ano inteiro para uma maratona. Aqui no Brasil a maratona mais famosa é a de São Silvestre, né? Então vamos pensar nela. Então o atleta começa em janeiro a se preparar para a maratona que vai acontecer no último dia do ano. Ele conhece todo o trajeto, o percurso, ele se prepara fisicamente, ele estuda o percurso, chega no dia da maratona. Dá a largada, dispara a largada, ao invés dele correr o percurso, ele vira as costas e vai para um lado totalmente contrário. Isto é o sentido de pecado: errar o alvo, ser tolo, né? Se desviar do caminho. Todas essas expressões estão relacionadas a pecado. E o que ele pede, irmãos? Eu acho que é importante, antes de eu falar sobre isso, você viu que a luz que o Senhor lança sobre Davi, através do profeta Natã, ela vai alcançar as mais diversas esferas. A luz lançada sobre do Senhor sobre Davi fala da transgressão externa dele, mas não se limita a isso. Vai ao coração dele. Olha, Davi, o seu pensamento, o seu propósito, a sua maquinação. Olha, Davi, você foi insuficiente nos caminhos que eu tenho para você. É esse o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, concernente, irmãos, a semear na carne. Essa luz vem para nós. Sabe o que pode acontecer? Nós resistirmos a esta luz. Porque na história de Davi, quando Natã veio ter com ele, já era a segunda vez que o Senhor buscava manifestar o pecado de Davi. Qual foi a primeira vez? Através do próprio Urias, marido de Batseba. A palavra Urias significa luz de Deus. Então, quando Davi chama Urias da guerra, o convida ao seu palácio, lhe oferece presentes, começa a adular Urias para ele descer para sua casa para estar com a sua esposa. O que Urias fala para ele? Senhor, eu não posso fazer isso, meu rei, porque
A arca do Senhor está lá na guerra. Os meus irmãos estão na guerra. O meu capitão está na guerra. Como poderia eu descer para minha casa e estar com a minha mulher? Eu jamais faria isso. Você vê que através de Urias, Deus está mostrando para Davi a sua infidelidade. Então, Davi tenta uma segunda estratégia. Por quê? Iniquidade. Ele está arquitetando, irmãos. Qual que é a segunda estratégia? Eu vou embriagar Urias. E aí ele não vai ter controle sobre as suas decisões e vai fazer o que eu quero. Mesmo assim, esse irmão Urias não foi para a sua casa. Dormiu junto com os outros servos no palácio. Então, por fim, Davi resolve tirar a vida de Urias, né? E manda uma carta a Joabe, seu capitão, para que coloque Urias na frente de batalha, no lugar mais terrível. Então vou matar esse homem, porque a esposa dele sendo viúva, eu vou legitimar a minha união com ela. Então, de todas as maneiras, num primeiro momento, Davi tentou, e ele negligenciou, ele fugiu da luz de Deus, ele não quis que o seu pecado fosse exposto. Quando Natan chega, já é a segunda vez. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no que se refere à matéria pecado, nós podemos resistir a esta luz de Deus, continuar tentando encobrir, rejeitando esta luz. Mas isso também tem consequências. Quais são as consequências? Eu disse na última reunião que quando Davi pecou, ele tinha aproximadamente 50 anos de idade. Quando Natan vem ter com ele já estava com 51 anos de idade. Então, pelo período de 1 ano, Davi amargou aquele silêncio acerca do seu pecado. Veja o Salmo 32, volte um pouco a sua Bíblia. Esse Salmo 32, ele reflete o silêncio de Davi no primeiro momento. Esse 1 ano que Davi passa em silêncio, ocultando o seu pecado. Veja o que o Salmo 32 registra. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo o pecado é coberto. O que está se referindo aqui? O perdão de Deus para Davi, não é verdade? Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Agora veja o verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. É isso que o pecado oculto faz na vida do cristão. Enquanto calei os meus pecados. Na nossa tradução diz assim, envelheceram os meus ossos. Mas no original a ideia aqui é apodreceram os meus ossos. Osso fala de uma realidade interior. Significa, irmãos, que enquanto calamos o nosso pecado, enquanto ele não é tratado, como que nós apodrecemos por dentro. Aquilo vai corroendo o cristão por dentro, enquanto ele busca ocultar o seu pecado, né? É um registro e uma experiência de Davi, esse salmo. Agora veja o verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Está vendo? Dia e noite, aquele pecado acusava Davi. Volte, a gente vai fazer isso, irmãos, porque é necessário. Volte para o Salmo 51. Veja o verso 12. Esses dois salmos têm que ser lidos juntos, para nós entendermos o contexto. Então lá no Salmo 32, eu apodrecia por dentro, enquanto a sua mão estava sobre mim dia e noite, eu estava definhando. Veja o verso 12 do Salmo 51. Restitui-me a alegria. Davi já não tinha mais alegria, irmãos. Já era um homem triste. Ele buscava no Senhor que o Senhor restituísse a sua alegria, porque aquele pecado estava corroendo interiormente, ou estava apodrecendo interiormente. Irmãos, Davi era um homem temente a Deus, não há dúvida sobre isso. Se nós temos temor do Senhor, o pecado deveria produzir esse efeito em nós, esse efeito de tristeza, esse efeito de
devastação, para que nós pudéssemos, o quanto antes, tratarmos com ele. Outra coisa que o cristão faz muito, ele protela o tratamento do seu pecado. Pequei hoje, deixa para amanhã eu resolvo isso. Deixa para o mês que vem eu resolvo isso. Davi amargou 1 ano, até que a luz de Deus veio e expôs o seu pecado. A gente acha assim, nossa, isso foi terrível para Davi, né? Isso foi para ele, irmãos, libertação. Eu não sei se os irmãos sabem que na descendência de Davi, um dos seus filhos foi chamado de Natã. É interessante, né? Que Natã foi o profeta usado por Deus para descortinar o pecado de Davi. Esse homem é o Senhor, meu rei. Davi deveria ter ódio desse homem, né? De ter exposto o pecado dele. Mas não. Davi coloca o nome em um dos seus filhos, Davi coloca o nome do profeta. Sabe o que significa isso? Que Davi recebeu aquela exposição como uma libertação. Enquanto eu calei, Senhor, eu tive prisão, eu tive tristeza, eu tive sofrimento. Mas depois que eu confessei, eu tive o perdão. Volte para Salmo 32. Verso 5 agora. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Porque foi isso que o profeta Natã disse a ele, né? Teu pecado foi perdoado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Você está vendo aí? A palavra alegria começa a voltar na vida desse irmão. Vamos voltar lá para Salmo 51? Bom, o que Davi pede então ao Senhor no que é concernente à transgressão, à iniquidade e ao pecado? Quanto à transgressão, ele diz assim: apaga as minhas transgressões. É o que está no verso 1, não é verdade? Apaga as minhas transgressões. Irmão, o livro de Apocalipse registra isso de forma muito clara para nós. Mas a carta de 1 Coríntios também fala sobre isso. Tudo que o homem, todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo e responderemos pelo bem ou mal que fizemos por meio do corpo. Lá em Apocalipse é dito que existem livros celestiais, registros celestiais. Quando o Senhor vai julgar no seu trono branco, através do grande trono branco, que está lá em Apocalipse capítulo 20, 21, é dito que os livros são trazidos, né, com todos os registros de todos os atos e todas as obras que os homens fizeram. Vamos ler esse texto? Acho que é interessante, né? Abra lá sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural, está vendo? Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então há como que um registro celestial de todas as nossas obras, irmãos. Todas as nossas obras estão registradas, digamos assim, nos assentos celestiais. O que Davi está falando aqui com respeito à sua transgressão? Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Em outras palavras, Senhor, que isso não seja contado.
Senhor, que isso não seja contado nos registros celestiais. E quando o Senhor apaga as nossas transgressões, irmãos, é como se aquilo nunca tivesse existido. O apagar do Senhor é com relação aos registros celestiais, mas o apagar do Senhor também é como se nós passássemos a viver como se aquilo nunca tivesse ocorrido na nossa história. Só o Senhor, pelo seu sangue, pela sua obra, tem este poder. Na última reunião eu cheguei a mencionar que alguns cristãos, eles alcançam o perdão do Senhor, apaga as minhas transgressões, mas eles mesmos não apagam. Então eles ficam remoendo aquilo na vida deles. Ah, mas aquele dia eu fiz aquilo, né? O Senhor já perdoou, mas eles ficam se punindo, se afligindo com aquela conduta. Que erro terrível, irmãos. Porque uma vez apagado, é como se nunca tivesse existido. Como se aquilo jamais tivesse ocorrido. Lembra-se do que é dito no livro de Apocalipse também, capítulo 12, quando Miguel e seus anjos pelejam, eles fazem guerra contra Satanás e seus anjos. A palavra de Deus diz que Miguel prevaleceu e Satanás foi atirado das regiões celestiais para a terra. E lá é dito assim, que houve louvores no céu, e é dizendo assim: o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusam de dia e de noite, foram expulsos. Não se acha mais lugar para ele aqui. Satanás é o acusador, aquele que acusa de dia e de noite. O que o Senhor fala para Davi por intermédio do profeta Natan? Você vai ser disciplinado porque por causa do teu pecado você deu ensejo a que os meus inimigos blasfemem contra mim. Você vê, irmão, que o nosso pecado dá ensejo de que os inimigos de Deus blasfemem contra Ele, porque Ele é o nosso Pai, nós somos filhos dEle. Ô irmãos, nós temos aqui a nossa irmã que tem uma criança pequenininha, né? E vários irmãos aqui têm filhos também que já têm uma idade, pouca idade. E o que acontece muitas vezes quando um pai ou a mãe tem um filho muito bagunceiro? Leva um filho para uma visita na casa de outra pessoa, o filho quebra tudo e pendura. Só falta pendurar no ventilador e ficar rodando na sala lá, né? Quando aquele pai e aquela mãe vão embora com a sua criança, o que vocês acham que os donos da casa falam? Vocês acham que os donos da casa vão falar da criança? Essa criança não pode vir mais aqui, não é um absurdo isso? Não, irmãos. Eles vão dizer assim: como este pai e esta mãe são negligentes. Como este pai e esta mãe permitem que isso aconteça, né? Então, por causa do nosso pecado, o nome do Senhor é blasfemado pelos seus inimigos. O acusador que acusa de dia e de noite. Mas Deus tem esse poder. Quando nós nos arrependemos, confessamos, trazemos aquilo que estava oculto, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Agora, o verso 2, com respeito à iniquidade, o que ele diz? Lava-me completamente da minha iniquidade. Irmãos, a máquina de lavar é algo impressionante, né? Hoje em dia até os homens agora são mestres em lavar roupa. Joga lá, aí tem um modo lá que coloca assim, bater, né? Aí a roupa vai ser batida. Sabe por quê? Não tem outro jeito de você lavar uma roupa que está suja se você não bater ela. Se você só jogar a roupa dentro da água, ela vai ficar limpa? Uma roupa suja? Não vai. Então hoje a máquina faz isso. Há alguns anos atrás, tinha que pegar a roupa no tanque e esfregar a bicha lá, né? Tadinha da roupa. Esfrega a roupa. Mas antes do tanque, como é que você limpava a roupa? Como é que você lavava a roupa? Batendo ela na pedra, na beira do rio. No tempo de Davi era assim. E dá uma surra nela, até ela ficar limpa. Essa é a expressão utilizada no verso 2. Lava-me da minha iniquidade. Significa que o Senhor vai disciplinar. Significa que o Senhor vai colocar em situações de tribulação. É o que está lá no escritor de Hebreus.
Vamos ler um pouco sobre o escritor de Hebreus? O Espírito de Deus, na verdade, né? Através do escritor de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Verso 6. Não, vamos ler a partir do verso 4 para pegarmos o contexto. Hebreus 12, 4. Ora, a vossa luta contra o pecado... Perdão, irmãos, vou ler novamente. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e veja a expressão aí, açoita a todo filho a quem recebe. Lembra-se quando eu disse lá que o pecado de Davi foi causa de blasfêmia dos inimigos de Deus contra Deus? Que o nosso pecado tem esse mesmo efeito? Agora o Senhor precisa, como bom pai, e nós que somos pais limitados já fazemos isso, na verdade? Seu filho aprontou, o que você vai fazer com ele? Corrigir. Se você não corrigir, você está sendo um péssimo pai. Então aqui o Senhor vai açoitar. Lava-me da minha iniquidade, Senhor. Né? Me bate nessa pedra, até que seja removida. Irmão, sujeira de roupa não sai facilmente. Precisa um tratamento especial para sair aquela sujeira. Está impregnada no tecido. Lembra quando nós definimos iniquidade? Algo interior, uma maquinação, um pensamento contrário ao Senhor. E isso é como um tumor que precisa ser espremido. Coisa terrível. Uma vez a minha esposa teve um tumor, eu fui até o hospital com ela. A dor que ela sentia era tanta quando o médico só tocava. E eu, marido inexperiente, né, desesperado, falei, moço, não tem como dar uma anestesia geral nela, porque eu não estou aguentando. Meu coração estava sofrendo com ela. O médico olhou para minha cara e falou, rapaz, vai ficar muito mais caro. Eu falei, não tem problema. Dá uma anestesia geral, aí você pode cortar esse negócio aí, né? Porque o meu coração estava sofrendo com o sofrimento dela. Mas é isso que o Senhor também... O coração do Senhor sofre, mas ele precisa espremer aquela sujeira que está lá dentro. Interior, né, que ofende a sua santidade. Né? Esse é o trabalho do Senhor conosco. Mas olha o que o verso continua dizendo, o capítulo de Hebreus, capítulo 12, continua falando. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Então, quando Deus disse a Davi, a espada não se apartará da sua casa, Deus estava tratando Davi como filho, né? Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Agora veja o objetivo da disciplina, da correção, irmãos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus não faz nada sem propósito. Lava-me das minhas iniquidades, para que eu seja participante da sua santidade. Né? E quanto ao pecado, purifica-me. Né? Veja aí no verso 2 ainda. E purifica-me do meu pecado. Quando fala de purificação de pecado, irmãos, o Espírito do Senhor me trouxe à mente aquela passagem que está em Êxodo capítulo 12, não vamos lá, mas em que Arão e Miriam se rebelam contra Moisés.
Então eles se rebelam contra a autoridade de Deus que Deus havia outorgado a Moisés. E aí Deus vai ter uma conversa com eles, né? Vem cá Arão, vem cá Miriam. E vai exortá-los com respeito àquilo. Mas não para por aí. A palavra diz que saiu uma mancha de lepra na testa de Miriam. E ela foi colocada fora do arraial, salvo engano, por 7 dias. O que é o arraial? Era o lugar onde o povo estava acampado. E Miriam ficou fora por 7 dias. Lepra é uma simbologia na Bíblia. A lepra, que a Bíblia chama de lepra, é o que nós conhecemos hoje como hanseníase. Mas a lepra, ela tem uma simbologia. Então tem a lepra doença, que tem uma simbologia nos relatos bíblicos. A lepra geralmente está relacionada à rebelião, rebeldia, né? Então quando saiu aquela mancha de lepra em Miriam, significava o quê? Rebelião de Miriam. Mas depois Miriam foi curada dessa lepra. E é aqui que me vem a ideia: purifica-me do meu pecado. Ela foi curada dessa lepra e o que aconteceu com ela? Ela foi introduzida novamente no arraial. Ela ficou fora, mas depois que terminou o seu tempo de disciplina, ela foi purificada daquela lepra e ela foi introduzida no arraial. Então aqui, purifica-me do meu pecado. Senhor, purifica-me deste pecado. Pecado, então, como eu disse, é um erro de alvo. Me traz de volta, Senhor. Eu me desviei do alvo, me traz de volta ao alvo, ao caminho. Porque o Senhor diz assim em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as vezes que semeamos na carne, saímos deste caminho. E por isso precisamos ser purificados do nosso pecado e sermos introduzidos neste caminho novamente. Com todas as consequências, e na última reunião nós falamos um pouco sobre isso na vida de Davi. Quais foram as consequências quando o Senhor disse assim: a espada não se apartará da sua casa? Olha a consequência de se semear na carne. O filho que Davi teve com Batseba morreu, né? O filho do adultério. Um dos filhos de Davi praticou incesto com a sua irmã. Um dos filhos de Davi matou o outro irmão. E um dos filhos de Davi tomou o trono de Davi, se rebelou contra Davi. E neste ato de rebelião, ele tomou para si todas as mulheres, as concubinas de Davi, e as possuiu na frente de todo mundo, publicamente. Então você vê que houveram consequências terríveis. Davi teve que fugir para não ser morto, né? Houveram consequências terríveis. Mas veja o que o Salmo 32 diz. Vamos voltar para o Salmo 32. Verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, né? Então, mesmo diante de todas essas consequências terríveis, Davi diz assim: mais que feliz é aquele que tem a sua iniquidade perdoada e aquele que tem os seus pecados cobertos. Cuidado, irmão, com esse negócio de pecado coberto, você não entender que Deus vai colocar panos quentes, nada disso. Nós vimos o contrário, o quanto a luz de Deus expôs o pecado de Davi. Mas aqui, quando diz o pecado é coberto, nós temos que nos lembrar de Gênesis. Acho que é uma passagem interessante. Quando Adão e Eva, então, eles se aproximam de Deus, Deus vem após eles haverem pecado, então eles têm aquelas folhas de figueira que cozeram para tampar a sua nudez. O Senhor sabe de tudo que aconteceu e o Senhor atribui as sentenças, né? Olha, Adão, maldita é a terra por tua causa, né? Com o suor do teu rosto você vai produzir o alimento, né? Pelo seu trabalho. E aí ele vai para Eva também, a consequência, né? O teu marido te governará, o teu desejo será para o teu marido, né? Você em meio a dores terás filhos. Então o Senhor vai atribuindo as consequências. A consequência para a serpente também, né? A descendência da mulher vai esmagar a sua cabeça, mas você vai ferir o calcanhar. A primeira profecia com respeito à obra que Cristo realizaria na cruz.
E depois, irmãos, o Senhor tira a vida de um animal, faz roupas com a pele daquele animal e veste o homem e a mulher com a pele daquele animal. Então esta cobertura é o que me vem à mente quando eu vejo esse texto aqui. Bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, né? É como se Deus tivesse pegado aquele pecado e atribuiu na conta de um inocente, porque um inocente teve que morrer, para que então o pecador tivesse aquela cobertura decorrente do ato de sacrifício do inocente. E foi isso que o Senhor Jesus fez. E então é em razão disso que vem Romanos capítulo 8, que diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Né? Aí a lista é longa. Confesso aos irmãos que de cabeça eu não me lembro. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem os inimigos, nem o pecado, nada, nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Ele nos fez aceitáveis a Ele mediante a obra que Cristo consumou. Esta é a nossa segurança, esta é a nossa alegria, bem-aventurado. Agora lembre-se, irmãos, e eu vou encerrar por aqui. Enquanto calei o meu pecado, os meus ossos apodreceram em mim. A alegria fugiu. O pecado deve ser tratado. Nós não podemos tratar pecado com leviandade, com indiferença. Isso não ocorre. Quando o Senhor vai exortar as 7 igrejas do Apocalipse, sabe qual é a palavra que você ouve, que você mais ouve? Diz assim: tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti. O que o Senhor está falando ali? Algo no meio de vocês me ofende e precisa ser tratado, né? E para a igreja em Laodiceia, a quem o Senhor disse: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você é pobre, você é cega e você está nua diante de mim. O Senhor diz assim ao final, para essa igreja que recebeu essa exortação tão terrível: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Foi a única igreja, irmãos. Nem para Filadélfia o Senhor diz assim: amo, embora, claro, Ele ame, mas explicitamente para a igreja, digamos assim, com situações mais graves, é que Ele disse: eu amo você. É por isso que eu estou repreendendo e disciplinando. Para que você se torne, voltamos lá àquele texto, participante da minha santidade. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda graça. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor, não temos outra palavra após ouvirmos o que o Senhor nos trouxe esta noite, senão de manifesta, Senhor, descortina aquilo que temos ocultado do Senhor, no que é relacionado a pecado. Nos dê, Senhor, esse desespero por tratar com tudo aquilo que ofende o Senhor. Que não sejamos levianos, nem como membros do corpo de Cristo individualmente, mas não sejamos levianos também como igreja do Senhor neste lugar. Tudo aquilo que ofende a tua santidade, tudo aquilo que lhe causa tristeza, tudo aquilo, Senhor, que é motivo dos teus inimigos blasfemarem contra o Senhor nas nossas vidas, expõe, Senhor. Ajuda-nos por tua graça, para que possamos experimentar o que Davi experimentou, mesmo diante das terríveis consequências, a alegria, Senhor. Que a alegria volte aos nossos corações. Bem-aventurado aquele que a iniquidade é perdoada, que o pecado é encoberto. Que possamos, Senhor, ter esta alegria de volta, Senhor, que foi retirada por causa de semear na carne e da carne colher corrupção. Ajuda-nos, Pai, é o que nós lhe pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.